Olá, eu me chamo Gustavo e nesse vídeo eu vou tentar explicar da maneira mais prática e simples que eu conseguir como a gente faz a configuração básica do Redux Saga e um pouquinho da funcionalidade dele. O que é o Redux Saga, né? O Redux Saga ele é um middleware que nos possibilita tomar decisões que acontecem entre o disparo de uma action e o reducer. Então se a gente der uma olhada nessa imagem aqui que eu encontrei no Free Code Camp, do post do Safar Salem, como configurar a autenticação de usuário utilizando React, Redux e Redux Saga. E aqui ele tem essa imagem que ilustra bem o fluxo geral do Redux Saga. Então o usuário vai lá, clica em algum componente, ele gera uma action no Action Creator, e ao invés de essa action ser mandada direto para o Reducer, para ele atualizar a store e o provider atualizar os componentes, o que acontece é que a gente vai chamar uma action especial do Redux Saga, ele vai tomar uma decisão sobre o que deve ser chamado, qual a próxima action que vai ser disparada, e quando ele disparar a action, aí o nosso Reducer responsável por aquela action ali vai atualizar o estado da store. Então eu criei essa aplicaçãozinha aqui, bem simples, que ela faz uma requisição para pegar as informações dos personagens do Star Wars, na API do Star Wars, né? A funcionalidade dele é bem simples, ele lista os personagens aqui, a gente clica aqui e ele mostra as informações de todos os personagens. E aí tem também uma paginação aqui, você clica no ícone, tem um loaderzinho bem legal. Eu não vou explicar como o código funciona em si. Se você quiser, sinta-se à vontade para navegar pelos arquivos, para descobrir como é que eu implementei, mas eu vou tentar focar no Redux Saga aqui, a configuração da Store e como que a gente vai fazer todo o fluxo. Então tá, eu vou deixar na descrição o link do repositório, meu github/star-wars. A branch master vai ter a ausência do conteúdo do arquivo da Store e do arquivo sagas. Se você quiser pegar direto o código funcionando como esse aqui está, é só mudar para branch final. Você vai fazer o download como você está acostumado, né? Tem que vir aqui nesse botãozinho, pegar o link e vai vir no git bash aqui, dar um git clone, shift insert, ele vai colocar o link, você clona, e aí, como eu disse, se quiser deixar no branch master, que vai vir por padrão, vai ter o código exatamente como eu vou começar aqui. Se quiser o código completo, é só dar um git checkout final e ele vai mudar para branch que tem todos os arquivos, beleza? Eu vou dar um checkout para master aqui. Bom, vamos lá então. Eu vou dar uma overview bem básica aqui, como é que está organizado os arquivos, mas nada muito aprofundado não. Isso aqui eu criei esse projeto com o Create React App. Eu excluí o logo.svg que vem por padrão, excluí o Service Worker, o arquivo de teste e mudei, criei uma pasta Components, uma pasta CSS, uma Redux e uma Services dentro do SRC, e nessa CSS eu movi o index.css que vem por padrão e tirei aqui aquele fonte Ubuntu e algumas coisas que eu não precisava aqui. Aqui então, em Components. Bom, então aqui dentro de Components eu criei uma pasta Layout, que vai ter o layout básico da página, tem um cabeçalho aqui, um main, que vai ter todos os filhos desse layout aqui, e o rodapé com o link para o meu site. Na pasta... Bom, aqui tem o arquivo app, eu também movi ele do arquivo raiz aqui para dentro, para ficar mais organizado, e aqui a gente vai ter praticamente... eu estou utilizando o React Strap, eu estou importando o Bootstrap no index aqui e instalei o React Strap. Se der uma olhadinha aqui no package.json, as dependências são o React Redux, o React Strap e o Redux Saga. Só isso. Então, eu tenho aqui um container, duas rows, a primeira delas vai ter ali a listagem dos personagens e a segunda vai ter a paginação, beleza? Então esse é o nosso app, bem simples. Aqui eu tenho uma pasta characters que vai ter um index, ou seja, esse componente vai ter o mesmo nome da pasta, e essa aqui vai ser responsável por pegar os nossos characters lá do Redux, colocar isso numa propriedade e fazer um mapeamento criando aqueles itens dos accordions, né? Cada um dos personagens que vierem da API. Cada um desses itens aqui é simplesmente um collapse. Aqui então
a gente tem um card, e dentro do card body a gente vai ter os char infos, que é apenas um parágrafo com 2 spans dentro. Um deles vai ser a label e o outro vai ser a informação do personagem em si. Depois disso a gente tem o pagination, que vão ser aqueles 2 botões. No caso é um botão que quando ele for clicado ele vai chamar esse método paginate2, passando a URL que está vindo das propriedades, ela também vai estar lá no nosso Redux. E aí é feita uma chamada para a API que vai fazer a navegação para a gente. Beleza? Então a gente tem os services aqui que tem só um arquivo API, a gente vai ter uma constante que tem a URL lá para a API e a gente vai ter um método chamado swap, né? SWAPI, que faz uma chamada assíncrona com um fetch para a API do Star Wars e retorna um JSON dessa API para a gente. E tem um outro método aqui que é um extract path from URL, que eu criei uma regex para retirar essa parte exatamente aqui da URL, porque quando a gente faz a chamada a partir do nosso app, a gente vai chamar barra people, por exemplo, ou barra vehicles, e quando a gente for chamar a partir da paginação que vem do JSON, a paginação tem um link com o domínio ali, com o protocolo da API. Eu não quero isso, então eu fiz um métodozinho aqui que tira, que faz uma regex e dá um replace nesse match aqui, para retornar apenas o path da URL e a query. Tranquilo? O que falta pra gente agora é dar uma explorada aqui no nosso arquivo, nos arquivos do Redux. Dentro da pasta Redux, então, eu tenho 2 outras pastas, que são a core, que vai ter as configurações do Redux em si, e a sagas. Então a gente tem as actions aqui. Eu criei uma pasta types, que tem um arquivo characters types, para não ter que estar digitando as strings assim, tanto no Redux, tanto no Reducer quanto na Action Creator. Aí eu criei um arquivo aqui que exporta um objeto mais organizado, que tem os nossos tipos de action. Characters actions. Eu tenho uma action chamada Load Characters, que ela vai pegar todos os personagens e a paginação pra gente colocar na store e vai colocar isso no payload. Assim como um set isLoading chars, que no caso vai permitir que a gente controle se ainda está sendo carregado alguma coisa da API ou não, pra gente colocar aquele loaderzinho que aparece em cima do accordion. Nos reducers eu tenho Characters Reducer, que tem um state padrão aqui, que é só um objeto vazio. E no nosso switch eu pego aqui o set characters, eu coloco praticamente todas as informações que eu preciso. Next URL, previous URL são pertinentes à paginação. O isLoading aqui, como eu falei, é para controlar o nosso loader. E o characters, que vai ser de fato os personagens que a gente vai pegar da API. Cases loading, ele vai setar o loading para true. E no caso, quando acabar de carregar os personagens da API, ele já vai setar para false aqui, então não tem necessidade de ter um stop loading ou alguma coisa assim. É uma aplicação bem simples assim, é só para ilustrar mesmo, né? Obviamente o Redux Saga é uma ferramenta que você vai utilizar para criar aplicações muito grandes, mas para uma aplicação pequena como essa não seria necessário. Pelo menos eu acho que não. Vamos configurar os nossos sagas então. Dentro da Store, aqui eu deixei a Store vazia para a gente fazer a configuração do zero. Eu vou precisar importar algumas coisas então. O Create Store, que vai vir do Redux, o Compose, o Apply Middleware, e eu acho que é isso aí. Beleza, eu vou importar o Combined Reducers, isso vai vir do Core Combined Reducers. Então eu já vou exportar aqui, Export Create Store. Aqui eu vou passar então o Combined Reducers e eu vou chamar o Compose aqui dentro. No Compose, o que eu vou passar aqui? Aqui dentro eu vou passar o Apply Middleware e dentro dele eu vou passar o middleware do Redux Saga. Então vamos importar ele aqui, import create saga middleware.
Não precisa ser tão grande, né? Só create saga do Redux Saga. Então a gente vai fazer um const saga middleware, que vai ser a chamada desse método que a gente acabou de importar, create saga. A gente precisa importar os nossos arquivos sagas. Isso vai vir de barra sagas barra, já que eu chamei o arquivo de index, eu não preciso definir o nome do arquivo, né? Sagas, eu vou dizer que eu quero o saga middleware sendo passado dentro do apply middleware, e depois que a gente exportar a store, eu vou ter que chamar o saga middleware .run, passando os sagas aqui para dentro. Eu não sei por que isso foi feito dessa maneira, mas a gente precisa fazer isso, beleza? Então essa aí é a configuração da nossa store. Se você quiser fazer a configuração das ferramentas de desenvolvedor do Redux, você pode passar aqui dentro do Compose, logo depois do Apply Middleware, aquela constante que a gente cria, né? Eu acho que eu não vou utilizar agora. Não, pensando bem, eu vou utilizar assim. Eu vou criar aqui, beleza? Eu criei então a constante aqui dev, e a gente passa aqui no Compose, logo depois então do Apply Middleware, essa constante. Agora as nossas ferramentas de desenvolvedor vão estar disponíveis. Beleza. Vamos ver se já voltou. Agora ainda está dando erro que não tem os sagas, né? Então vamos criar o nosso arquivo aqui. O que a gente precisa aqui dentro? A gente precisa importar algumas coisas que vêm do Redux Saga. É Redux Saga barra effects. Beleza? O que a gente vai importar aqui? A gente vai precisar do call, a gente vai precisar do all, a gente vai precisar do put, do take latest. Bom, eu acho que é isso daí. Se precisar de mais alguma coisa, depois eu importo. Então, o que a gente precisa fazer aqui? O Redux Saga, ele funciona em cima de um padrão chamado Generators, do JavaScript. Ele te permite esperar que uma parte do código termine de ser executada para então continuar a execução daquele método. É mais ou menos como acontece com async await, mas ele não vai resolver uma promise. Então, a gente vai fazer aqui um export default para uma function. Infelizmente não dá para criar uma arrow function na questão do generators, e logo depois da palavra functions a gente vai colocar um asterisco. Isso indica que isso é uma generator function. E a gente vai chamar de root saga, pode chamar do que quiser, mas esse é um padrão. Esse root saga ele vai retornar então uma chamada para o all, uma função que está vindo aqui do Redux Saga Effects. Então a gente faria all, passando um array, e aqui dentro a gente passa todos os nossos sagas, que a gente vai criar depois logo aqui em cima, que ele vai fazer o gerenciamento pra gente. Mas todos esses efeitos aqui, eles também são generator functions. E quando a gente for executar uma dessas funções, a gente precisa colocar uma palavrinha na frente chamada yield. Então vamos fazer isso. Beleza? Essa aqui é a configuração padrão dos sagas. Então vamos ver o que a gente precisa fazer aqui. No momento, load characters, essa action creator aqui, ela não chama uma action que vai para o reducer. Tanto que eu chamei ela o tipo dela de load characters saga. Você também pode ver, ao invés de saga no final, você vai ver um async e aí o nome do tipo em si. Alguns desenvolvedores usam com async, alguns com saga. Eu prefiro utilizar com saga, que fica mais claro para mim. O importante é saber que esse tipo aqui, ele vai ser interceptado pelos sagas em si. Então vamos importar aqui em cima os types. E aqui dentro do all, eu vou chamar, então eu vou fazer um yield take latest. Aqui dentro eu vou pegar o types ponto load character saga, ou seja, eu vou pegar a última chamada para esse tipo aqui, e quem vai ficar responsável por chamar a próxima action vai ser a minha função load characters saga. Eu ainda não criei essa função, então vamos criar ela aqui em cima. Const não,
precisa ser um generator também, então function load character saga. E aqui a gente vai fazer a chamada para a API em si. A gente vai chamar uma promise, vai esperar que essa promise seja resolvida e aí sim a gente vai chamar lá o nosso reducer. Então vamos importar aqui a nossa chamada para a API. Então tá, aqui eu vou fazer então, eu vou criar uma variável chamada JSON response e eu vou dar um yield e aqui eu vou utilizar esse efeito aqui, ó, o call. Esse efeito ele nos permite fazer uma chamada para uma promise, passando parâmetros para ela e esperar que ela seja resolvida para então ser retornada aqui para nossa variável. Então vamos fazer um call, vai ser swap. O primeiro parâmetro vai ser sempre a sua promise, vai ser sempre o método que vai chamar alguma coisa de maneira síncrona. E depois feito um spread aqui nos próximos parâmetros que vão ser passados diretamente para esse método. Então o que eu quero? Eu quero passar aqui para dentro dos SWAPI o que a gente está enviando aqui, ó, a URL, ou seja, URL path, né? Então eu vou passar /people aqui no load characters, eu estou passando isso no payload. Então como é que eu faço para pegar aqui dentro esse meu saga? Como é que eu faço para pegar essa action? O primeiro parâmetro que a gente recebe sempre aqui na nossa generator vai ser a action em si. Tranquilo? Então aqui como segundo parâmetro eu vou dar um action.payload. Simples assim. Então o que vai acontecer aqui? Se você já entende de async await, por exemplo, se a gente tivesse uma função assíncrona, a gente criaria assim, async, daria uma arrow function, e aí quando a gente fosse criar uma variável, fosse chamar alguma coisa assíncrona, a gente daria um await e chamaria um método aqui, por exemplo, né? Então, a gente tem o async e a gente tem o await. Generators é praticamente a mesma coisa, a gente vai ter esse asteriscozinho que diz que ele é um generator, ou seja, pense como se fosse um async, e esse yield é como se fosse o await, ele vai realmente esperar que alguma coisa aconteça, mas ele não vai resolver uma promise. Aqui a gente só está conseguindo resolver a promise por causa do call, que é um efeito que vem do Redux Saga. Generators em si não fazem isso pra gente. Tranquilo, aqui a gente tem então o nosso JSON response, que vai ser o que vai ser retornado que vai ser o nosso retorno da API. E agora a gente quer chamar uma action diretamente, a gente quer disparar uma action diretamente para o nosso reducer. Como é que a gente faz isso? Com esse outro efeito aqui chamado put. Então a gente vai dar um put e aqui dentro a gente vai passar a nossa action. Então ela vai ter um type que vai ser types.setCharacters e o payload vai ser o nosso JSON response. E eu acho que é isso. Vamos salvar tudo aqui e ver se vai rodar nossa aplicação. Não rodou. Vamos ver se ele foi chamado aqui. Vamos ver as actions, load character saga. Ele não chamou. Deixa eu ver. Aqui, claro, como eu falei, todos os efeitos a gente precisa dar um yield na frente porque é um generator. Então é só fazer isso aqui que eu acho que vai funcionar. Vai funcionar, por favor? Aí, funcionou. Ótimo. Beleza, tá trazendo aqui os nossos personagens. Vamos ver se está funcionando a paginação. Tá sim. Bom, então é isso aí. Aparentemente está funcionando. Vamos dar uma repassada agora então só para entender bem, para afirmar bem o conteúdo. No nosso characters, no use effect, aqui a gente está fazendo um load character, que é aquela action creator que chama o load character saga, passando o URL path para ele. Lá no nosso sagas, a gente vai interceptar a última chamada para esse load character saga. E quando a gente perceber aqui que sim, houve uma chamada, a gente vai passar essa action aqui para o nosso método loadCharacterSaga. Ele vai receber a action, a gente vai pegar e fazer a chamada para a API passando o action.payload.
vai receber um JSON como resposta, e aí a gente vai chamar a action, que de fato vai ser enviada para o reducer com um set characters aqui, passando o JSON response. Nosso reducer vai pegar o set characters, veja que ele não tem o load characters aqui, vai pegar o set characters e colocar isso no nosso estado, todas essas informações aqui. A paginação e o isloading. O isloading é um exemplo de uma action que está sendo chamada de maneira convencional. Então o set isloading chars, ele está passando apenas um tipo isloading. A gente não tem esse tipo sendo interceptado aqui no nosso Redux Saga, e ela está sendo pega e processada diretamente aqui no switch do nosso reducer. Eu espero que não tenha ficado muito complicado, muito difícil de entender, mas eu acho que é isso aí. Se você gostou, não esquece de dar aquele like e compartilhar com os amiguinhos, porque conhecimento é poder e você quer que seus amigos sejam poderosos, eu acho. Eu acho que eu vou fazer um vídeo, o próximo talvez seja sobre React Hooks, porque eu achei muito interessante, a gente tem um código muito mais limpo. E, bom, é isso aí. Muito obrigado por assistir. Fique na paz, bons estudos e até mais.